Pessoal, vamos começar aqui a nossa aula de colocação pronominal, tá ok? Compartilhar aqui um slide com vocês, que é para facilitar aqui a nossa compreensão. Ok, então é o seguinte, a nossa aula de hoje vai tratar sobre o conteúdo de colocação pronominal, certo? Como o próprio nome aí já sinaliza, a gente vai tratar de uma categoria gramatical chamada de pronomes, mas não são todos os pronomes, certo? A gente vai tratar basicamente dos pronomes pessoais. Aí, para quem esqueceu, eu fiz aqui uma tabela para a gente recordar quais são esses pronomes. Então, observe a tabela que ela coloca aí de uma maneira muito clara e objetiva quais são os pronomes pessoais. Na primeira coluna, nós temos os pronomes pessoais do caso reto, que são aqueles pronomes que funcionam como sujeito de oração, que são aqueles pronomes que conjugam verbos, eu, tu, ele ou ela, nós, vós e eles. E nas outras duas colunas, os pronomes oblíquos, né? Que são aqueles pronomes que funcionam como complemento, ou seja, pronomes que funcionam como objeto direto ou objeto indireto, a depender da regência dos verbos, né, que eles vão estar aí ligados. Aí nós temos aí, na segunda coluna, os pronomes oblíquos átonos, e na terceira coluna os pronomes oblíquos tônicos. Aí nós temos aí mi, ti, si, o, a, o, li, nos, vos, si, os, as e lis. E na terceira coluna, usar os tônicos, como eu tinha dito. Mim, ti, si, ele ou ela, nós, vós, si, eles ou elas. Tá ok? Para essa aula, quais são os pronomes que vão nos interessar? São os pronomes oblíquos átomos, porque quando a gente fala de colocação pronominal, a gente está falando da colocação dos pronomes oblíquos átomos. Que colocação é essa? Não é? Na posição que eles ocupam em relação ao verbo. Tá bom? Então, voltando aqui à tabela, eu marquei de vermelho apenas aquela coluna de pronomes dos quais serão tratados aqui na aula. Só a título de recordação, é bom a gente lembrar quando e como você vai utilizar esses pronomes oblíquos, tá bom? Os oblíquos átonos são aqueles, né, que aparecem quando o complemento verbal não tem preposição. Aí eu pus aqui alguns exemplos, vejam só. Ele me bateu, certo? Você vê aí que o me é o pronome complemento do verbo bater, certo? Carlos te adora. O ti é o complemento do adorar. Maria se machucou. O se é o complemento do machucar. A turma nos obedece. O nos é o complemento do obedecer. Nós os pedimos. O os é o complemento do verbo pedir. Os oblíquos tônicos são aqueles, né, que estão utilizados quando o pronome verbal, quando o complemento verbal, tem uma preposição. Veja os exemplos. Ele bateu em mim,
certo? Aí está digitado errado. Ele bateu em mim. Então, se você comparar com a frase anterior, ele me bateu, sem a preposição, pronome oblíquo átono. Ele bateu em mim, como tem a preposição em, pronome oblíquo tônico. Carlos necessita de ti. Tá vendo aí, ó? A preposição de exige o pronome ti. Então, você pega a frase anterior, que está do lado, ó, Carlos te adora, pronome oblíquo átono. Carlos necessita de ti, pronome oblíquo tônico. E assim sucessivamente. Maria machucou a si mesma. Observe que na outra frase era Maria se machucou. Aqui, como você tem a preposição a, Maria machucou a si. A turma obedece a nós, certo? Diferentemente da frase anterior, a turma nos obedece, a turma obedece a nós. Tem a preposição a, pronome é tônico. Nós pedimos a eles, certo? Como tem a preposição a, o pronome oblíquo é tônico. Então, assim, de uma maneira geral, certo? Como regra geral, você utiliza o pronome oblíquo tônico depois das preposições e o pronome oblíquo átono quando o complemento não tem preposição, tá bom? Aí só mais um detalhe. Se a preposição for com, aí você vai ter aí uma junção, você vai aglutinar. Ó, ele mexeu comigo. Você não vai dizer ele mexeu com mim, né? Ele mexeu comigo. Então, comigo, você tem aí uma aglutinação da preposição com o pronome mim, né? Se comigo é com mais mim. Carlos ficou contigo, do mesmo jeito, com e o ti, contigo. Maria gosta de falar consigo mesma. A turma está conosco, tá bom? Irei à praia convosco. Então, só esse cuidado aí quando a preposição for com, tá certo? Então, assim, até né, esse momento aqui, a minha intenção era exatamente que você lembrasse quais eram os pronomes oblíquos, tá bom? Então, vamos às regras. Os oblíquos átomos assumem 3 posições em relação ao verbo. Próclise, quando ele vem antes do verbo, como, por exemplo, eu te amo. Você tem o verbo amar e tem um pronome ti antes do verbo. Então, você tem aí uma próclise. Mesóclise, no meio do verbo. Amar-te-ei. Você tem o verbo amarei, que está no futuro, e dentro do verbo, no meio do verbo, você tem o pronome oblíquo átono ti. E a ínclise é quando vem depois do verbo. Então, você tem aí amo-te, você tem um pronome ti depois do verbo. Então, veja que nessa imagem fica bem claro que os pronomes oblíquos átonos podem estar antes do verbo, que a gente chama isso de próclise, eu te amo, no meio do verbo, que a gente chama isso de mesóclise, amar-te-ei, depois do verbo, a gente chama isso de ênclise, amo-te, tá bom? Então, o que é que a gente vai fazer agora? Revisar quais são as situações em que você vai ter que utilizar obrigatoriamente a próclise, a mesóclise ou a ínclise, tá bom? Então, ó, quando que você usa a próclise? Quando você tem uma palavra de sentido negativo. Exemplo, não me esqueças, jamais te enganei. Você está vendo aí, ó, que o não e o jamais são palavras de sentido negativo que me obriga que os pronomes oblíquos me e ti estejam antes do verbo, tá bom? Como dizem algumas gramáticas, como você já deve ter ouvido em alguma aula, as palavras negativas atraem o pronome para perto deles, tá bom? Mesma coisa acontece quando você tem pronome relativo. Houve
com atenção quem te fala. O quem, como é um pronome relativo, obriga que o pronome ti fique antes do verbo. O ator que me chamou a atenção foi aquele. Se tem o pronome que é um pronome relativo, obriga que o pronome me fique antes do verbo chamar. Revisando aí as regras, não me esqueças, veja ali o não puxando o me, jamais te enganei, observe aí o jamais, palavra negativa, puxando o ti. Ouve com atenção quem te fala. Você tem aí o quem, né, que é um pronome relativo, puxando o ti. O ator que me chamou a atenção foi aquele. Você tem aí o pronome que é um pronome relativo, puxando o me. Então, assim, essas duas primeiras regras aí, elas já nos sinalizam que existem categorias de palavras que obrigam que o pronome oblíquo átono fique antes do verbo. Existem algumas categorias de palavras que atraem o pronome. Aí nós temos aí as duas primeiras, palavras de sentido negativo e pronomes relativos, tá certo? Tem mais algumas, ó. Pronomes indefinidos. Tudo me fez crer em você. Alguém te telefonou. Tudo e alguém são pronomes indefinidos. Eles obrigam que os pronomes oblíquos átonos fiquem antes do verbo. Por isso que o me e o ti aí, está antes do verbo. Eu não poderia, por exemplo, dizer assim, tudo faz me crer. Não. É obrigatório que eu diga, tudo me faz crer. Do mesmo jeito, eu não vou poder dizer, alguém telefonou-te. Não. É obrigatório dizer, alguém te telefonou. Os pronomes demonstrativos também atraem o pronome oblíquo átono. Isto te incomoda, aquilo lhe diz respeito. Ok? É a mesma lógica das outras três regras anteriores. Então, palavra negativa, pronome relativo, pronome indefinido, pronome demonstrativo são palavras que puxam esse pronome oblíquo átono para próximo deles. Então, aí mais dois exemplos. Isto te incomoda, aquilo lhe diz respeito. O numeral ambos também exerce essa função de atrair o pronome. Então, qualquer frase que você tenha com ambos, se tiver um pronome oblíquo átono, ele vai ficar do ladinho do ambos aí, Ambos se encontraram, ambos se enfrentaram. Tá bom? Então, só revisando as frases. Tudo me faz crer em você. Tudo, chama-me. Alguém te telefonou ou alguém puxa o ti. Isto te incomoda, o isto puxa o ti. Aquilo lhe diz respeito, o aquilo vai puxar o lhe. Ambos se encontraram, o ambos vai puxar o se. Ambos o enfrentaram, o ambos vai puxar o ó. Tá ok? Mais algumas regras. As conjunções subordinativas, né, que é aquela lista de 9 conjunções. Vejamos. Quando me chamaram, era tarde. Peço a Vossa Excelência que me dispense. Quando e que são conjunções subordinativas, elas vão puxar o pronome para próximo delas. Advérbios não seguidos de vírgula. Aqui me sinto bem, agora o vejo melhor. O aqui e o agora, como são advérbios, né? O aqui, um advérbio de lugar, o agora, um advérbio de tempo. Como não tem vírgula do lado dele, atrai o pronome, tá certo? Então, isso aí já faz você deduzir o quê? Se tivesse uma vírgula aí, se fosse aqui, vírgula, aí você tinha que dizer sinto-me bem. Como depois do aqui não tem vírgula, fica aqui me sinto bem, tá bom? Oitava situação, gerúndio precedido da preposição em. Em se tratando de você, tudo é possível. Em se anunciando o líder,
A reunião começou. Então, ó, como você tem um gerúndio, né, formado aí com a preposição em se tratando, em se anunciando, é obrigatório que o pronome se fique sempre antes desse gerúndio, que é uma forma verbal, certo? Antes do verbo. Revisando as regras, veja o quando, puxando o mi, o que, puxando o mi, porque são conjunções subordinativas. A mesma coisa acontece com aqui e com agora. Tá vendo aí, ó? E no caso do gerúndio, aí você não tem palavra nenhuma puxando, né? No caso do gerúndio, é uma expressão que exige que o pronome fique antes do verbo. Em se tratando, em si anunciando. Tá ok? Questão 9. Infinitivo pessoal regido de preposição. Então, você tinha no exemplo 8 o gerúndio, agora você tem o infinitivo. Veja as frases. Por se considerarem honestos, sentiram-se injustiçados. Ao se verem flagrados, ficaram com vergonha. Tá bom? Você tem a expressão, aliás, você tem o verbo considerar e o verbo ver sendo utilizado numa forma de infinitivo flexionado. É obrigatório o uso, né? É obrigatório, perdão, o uso da próprise. Frases optativas com sujeito anteposto ao verbo. O que é uma frase optativa? Você deve estar perguntando, né? São aquelas frases em que há nela a expressão de um desejo, de uma vontade, até mesmo de uma ordem, certo? Ó, frases desse tipo aqui. Deus te proteja, bons ventos atragam. Você vê que são duas frases que você está desejando alguma coisa para alguém. É isso, ó. São duas frases cujos verbos estão no modo subjuntivo. Né? Proteja, do verbo proteger, tragam, do verbo trazer. Só revisando a regra, ó. Por se considerarem, existe a próclise, porque considerarem é um infinitivo pessoal, regido de preposição. Ao se verem flagrados, verem também é o verbo no infinitivo pessoal, regido de preposição. E no caso do Deus te proteja, dos bons ventos atragam, certo? Você tem aqui as frases optativas. Como eu tinha dito, ó, em português, a função optativa é preenchida pelo modo subjuntivo, e naqueles casos em que a vontade ou desejo tem ou pode tomar caráter de ordem, pelo modo imperativo. Tá certo? Então, ó, aí são as duas, né, outras regras aí para o uso da próclise. Vejam que essas duas regras aí, elas não estão ligadas àquelas palavras que vão atrair, não, né? Aqui elas estão relacionadas à construção sintática da frase. Frase construída com infinitivo pessoal e frase construída com frases assim, né? E orações construídas com frases optativas. Aí nós temos aqui as duas últimas regras do uso da próclise. Ó, frases exclamativas iniciadas por expressão exclamativa e frases interrogativas iniciadas por um vocábulo interrogativo. Então, agora você tem aqui a frase exclamativa e a frase interrogativa, que obriga o uso da próprise. Então, aí você tem que dizer como te exibes. Eu não posso dizer como exibes-te. Fica até estranho, né? Quanto te olhas no espelho, criatura? Imagine você dizer essa frase com a ênclise. Quanto olhas-te no espelho, né? Fica extremamente sem sentido, assim, né? Não digo sem sentido, mas até difícil mesmo assim de você pronunciar a frase, de você construir, tá bom? Mas, por regra, frases exclamativas sempre com próclise, sempre com o pronome oblíquo antes do verbo.
frases interrogativas iniciadas por um vocábulo interrogativo. Quem te falou, qual lhe interessa. O quem e o qual aí, certo? São vocábulos interrogativos, eles vão puxar o te. Então, revisando as regras, ó, como te exibes, quanto te olhas, você tem as expressões aí exclamativas, e quem te falou, quem lhe interessa. Ok, pessoal? Então, essas são as 12 situações para o uso da próclise, em que você, em hipótese alguma, vai poder colocar esses pronomes que estão em vermelho aí, depois do verbo. Temos agora a situação de mesóclise. Ó. Quando se usa a mesóclise? Que aí é aquela situação em que você tem o pronome oblíquo no meio do verbo, no meio de um futuro. Por que do futuro? Porque só existe a mesóclise se o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito, do modo indicativo, certo? Ó, amar-te-ei para sempre. Procurar-te-ei a vida inteira. Essas duas formas aí, pessoal, é a forma amarei, futuro do presente, procurar-te-ei, né? Mas procurarei, futuro do presente. É isso, ó. Amarei, procurarei. Aí observe que você quebra o verbo aí, depois do R, né? Ó, e põe um pronome no meio. Amar-te-ei, procurar-te-ei. Então, essas são as situações de mesóclise. Só existe mesóclise no futuro do presente e no futuro do pretérito. E, né, tem duas observações. Ó, aplaudir-se-ão as desavenças. Ok? Então, você tem aí aplaudirão as desavenças, certo? As desavenças serão aplaudidas, a frase quer dizer isso. Então, a frase foi construída dessa forma. Se essa frase fosse negativa, aqui, ó, não se aplaudirão as desavenças. O que é que você percebe aí? Que quando eu construo essa frase na negativa, o não é uma palavra que vai obrigar o uso da próclise. Então, a primeira observação aí, como a próclise é obrigatória, a mesóclise é proibida. Então, a mesóclise, você vê que ela é muito pouco usada porque ela tem muita pouca força. Ela só vai ser utilizada numa situação em que não haja nenhuma outra situação que me peça a próclise. Então, você vê aí, ó, aplaudir-se-ão as desavenças. Obrigatória e a mesóclise. Mas se eu coloco um não, que me obriga o uso da próclise, a mesóclise fica imediatamente proibida, certo? Aí tem uma outra situação. A viagem te animará, ok? Você está vendo aí que o animará está no futuro do presente, é isso? Animará. Essa frase também poderia ser construída assim, ó. A viagem animar-te-á, tá bom? Porque no caso aí, você não tem uma palavra que obriga a próclise. Você tem simplesmente um sujeito expresso, a viagem, ó, antes do verbo. Numa situação como essa, as duas formas ficam corretas. Então, o uso da mesóclise aí é facultativo, tá bom? Então, resumindo, só se utiliza a próclise no futuro, nos dois futuros no modo indicativo, que é o futuro do presente e o futuro do pretérito, tá bom? Detalhe, tiver uma situação que me obrigue à próclise, a mesóclise imediatamente desaparece. Se eu tiver só um sujeito, aí tanto faz. Você usar a próclise ou usar a mesóclise, tá bom? Então, grave muito bem essa imagem desse slide aí, porque ela nos ajuda muito quando a gente vai responder questões, principalmente situações, né, de avaliação, de concurso, esse tipo de avaliação em que, né,
se cobra muito a gramática normativa. E para a gente finalizar aqui, a ênclise, não é isso? Ó? Que a gente falou assim, quando o pronome está antes do verbo, se utiliza a próclise. Nós tivemos 12 regras para a próclise. Quando o pronome está no meio do verbo, a gente utiliza a mesóclise, que é basicamente uma regra e duas observações. Agora vamos ver sobre a ênclise, que a gente só tem 5 regras. Veja aí. No imperativo afirmativo, sempre se usa a ênclise. Levanta-te depressa. Mexam-se, jovens. Você está vendo que essas duas frases estão no imperativo. Elas estão aí ordenando, mandando, desejando, tá certo? São duas frases que estão no imperativo. É imperativo, ênclise. No infinitivo pessoal, esperá-lo não custa. Aguarda-te, aliás, aguardar-te sempre é bom. Então, você tem 4 frases aí. As 4 frases é obrigatório o uso do pronome depois do verbo. É obrigatório o uso da ênclise. Motivo, porque as frases estão no imperativo e no infinitivo. Ok? No gerúndio, também se utiliza a ênclise, vendo-nos, surpreendeu-se. Conhecendo-nos melhor, desfez-se a primeira impressão. Em orações que vêm após a vírgula. Em se dizendo organizador do festival, ofereceu-nos 2 ingressos. Ok? Ó? Então, só para a gente reforçar aqui, o exemplo 3 é um exemplo em que a frase está construída no gerúndio, certo? Vendo-nos. Você não vai poder dizer nos vendo, é vendo-nos. Você não vai poder dizer nos conhecendo, é conhecendo-nos. Ok? Ó? E em oração, né, e o exemplo 4, em orações que vêm após a vírgula. Em se dizendo na organização do festival, ofereceu-nos 2 ingressos. Ok? Ó? Então, são as duas, né, mais 2 regras para o uso da ênclise. E, por fim, antes do exercício, ó, quando você tem aí um começo de frase, iniciando uma frase. Falei-lhe, mostrei-lhe. Não sei se você notou, mas todos os outros exemplos anteriores, né, as frases começavam com os verbos. É isso? Ó. Então, essa regra aí é aquela regra que a gente escuta de uma maneira muito recorrente durante toda a nossa vida escolar e até no nosso cotidiano, que você não pode começar uma frase com pronome oblíquo ato, tá ok? Ó? Então, vou voltar aqui só para a gente reforçar aqui, ó, que todas as regras de ênclise, elas podem ser resumidas na última, aí, ó. Levanta-te depressa. Eu não posso começar com o ti, essa frase. Te levanta. Mexam-se, jovens. Eu não posso começar com o se. Se mexam. Ok? Ó? Esperá-lo não custa. Então, eu não posso começar essa frase com o pronome o esperar não custa. Te aguardar sempre é bom. Então, basicamente, as regras de ênclise, elas se sustentam nessa ideia de que você nunca deve começar uma frase com o pronome oblíquo ato. Certo? Aí eu selecionei aqui 5 exercícios, aliás, perdão, 4 exercícios, para a gente entender isso melhor. Então, veja aí os exercícios. Exercício 1. Assinale a frase correta quanto à colocação do pronome. Item A. Nunca apresenta-se corretamente. Item B. Sempre lembrar-se-á de ti. Item C. As flores que me foram entregues são lindas. Item D. Alguém falou-me das belezas da Bahia. Item D. Me chamou a atenção a elegância da jovem. Aí a questão está pedindo a opção correta. Vamos ver aqui, ó.
nunca apresenta-se corretamente. O item A está falso, porque nunca é uma palavra negativa. Pela regra de obrigatoriedade do uso da próclise, a palavra negativa nunca atrai o pronome. Então, o item A está errado. Essa frase escrita corretamente seria assim: nunca se apresenta corretamente. Item B, sempre lembrar-se-á de ti. O verbo lembrar está no futuro do presente, mas só que tem um detalhe: o sempre é um advérbio, depois desse advérbio não tem vírgula, então é obrigatório o uso da próclise. Então essa frase correta seria: sempre se lembrará de ti. Tem B está falso. As flores que me foram entregues são lindas. O item C está corretíssimo aí, ó, porque o que é um pronome relativo, ele atrai o pronome me. Essa frase só pode ser escrita, só pode ser dita dessa forma, com esse pronome do lado do que. Entender? Alguém falou-me das belezas da Bahia. O alguém é um pronome indefinido. Pronome indefinido entra naquela categoria de palavra que atrai o pronome oblíquo átono. Então, essa frase ela se diz: alguém me falou das belezas da Bahia. O entender, portanto, está errado. Item E, me chamou a atenção a elegância da jovem. Eu nunca posso começar a escrever uma frase com pronome oblíquo átono, certo? Portanto, o gabarito da primeira questão é o item C, tá certo? As flores que me foram entregues são lindas. Tranquilo? Vamos para a segunda questão. Assinale a frase correta quanto à colocação do pronome. Mesmo jeito, né? Da questão, a gente vai ler e vai ver o que é que está errado. Item A, isto abalou-me profundamente. Item B, embora falassem, não acreditei. Item C, Deus acompanhe-te. Item D, em se dizendo ouvinte do programa, telefonou à emissora. Item E, darei-te o remédio de hora em hora. Destacando os pronomes, isto abalou-me profundamente. A frase do item A está errada, porque isto é um pronome, né, demonstrativo, ele atrai o me. Então, essa frase correta seria, aliás, é isto me abalou profundamente. No item B, embora falasse-me, não acreditei. Essa frase está errada, porque o embora é uma conjunção subordinativa. Para ser mais específica, uma conjunção subordinativa concessiva. Então, ela atrai o pronome me. Essa frase deveria estar escrita, embora me falasse. Deus acompanhe-te. Isso é uma frase optativa. É obrigatório o uso da próclise. Portanto, essa frase deveria estar escrita, Deus te acompanhe. Em se dizendo ouvinte do programa, telefonou à emissora. Aí você tem uma situação do gerúndio do verbo dizer com em se dizendo. É obrigatório o uso da próclise. Portanto, o item D é o gabarito da questão. É o item correto. O item E, darei-te o remédio de hora em hora. Numa leitura muito rápida, muito apressada, você tem a impressão que essa frase está correta, mas ela está errada porque o darei é um futuro. Então, você só poderia escrever essa frase, dar-te-ei o remédio de hora em hora. Tá certo? Portanto, o gabarito da questão é o item D. Em se dizendo ouvinte do programa, telefonou à emissora. Ok? Ó? Então, vejam que as questões que tratam de colocação pronominal, elas basicamente se constroem assim, né? De você ler as frases e descobrir se está certo ou se está errado. Ok? Vamos para a questão 3. Opa! Assinale a frase incorreta, tá bom? Agora a gente vai descobrir qual é a frase que está escrita errada. Aquilo incomoda. O lugar por onde nos mudamos, aliás, perdão, o lugar para onde nos mudamos é aprazível.
É importante que nos venha visitar, arruma-te de uma vez, contei-lhe o caso. Ok? Ó, destacando os pronomes, você tem aqui, aquilo incomoda, que já é a frase errada, já é o gabarito da questão, porque eu não poderia deixar esse pronome a depois do verbo, porque o aquilo, por ser um pronome demonstrativo, vai atrair o pronome a. Então, aquilo a incomoda. É como diziam os professores assim, mais antigos, né? Pronome atrai pronome, ok? Ó, aquilo é um pronome, atrai o pronome a. O lugar para onde nos mudamos é aprazível, a frase está correta, porque onde é um pronome relativo, atrai o nos, certo? É importante que nos venha visitar, o que também é um pronome relativo, atrai o nos. Arruma-te de uma vez, aí você tem uma frase no imperativo, alguém mandando o outro se arrumar, e da mesma forma você está começando a frase. Então você não poderia começar com ti aí, ok? Está correta a frase. Item E, contei-lhe o caso do mesmo jeito, você está começando a frase, então você não poderia começar com o pronome oblíquo ato. Dessa forma, o gabarito da questão é o item A. Aquilo incomoda, ok? E para finalizar, a quarta questão pede também que você diga qual é a frase incorreta. Não me explicou nem me falou. Quem te acompanhará nessa viagem? Ambos se olharam, permanecendo em silêncio. Se me devolverem um livro, farei a pesquisa. Filo, por que quilo? Destacando os pronomes, você tem aqui. Não me explicou nem me falou. A frase está correta, porque o não, por ser palavra negativa, atrai o pronome oblíquo ato no mi. Quem te acompanhará nessa viagem? A frase também está correta, porque você tem aí uma frase interrogativa com uma palavra interrogativa, que é o quem, que é um pronome interrogativo que vai atrair o pronome oblíquo ato no ti. Ambos se olharam, permanecendo em silêncio. Essa é uma das regras mais claras de uso de próclise. O ambos sempre atrai o pronome oblíquo ato. Então, ambos se olharam é uma frase correta. Se me devolverem um livro, farei a pesquisa. O se é uma conjunção subordinativa, mas especificamente uma conjunção subordinativa condicional. Então, ela atrai o pronome. E, por último, filo, porque quilo. Esse filo é como se eu dissesse, fiz isso, né? E quilo, quis isso. Você, na primeira ocorrência do ló, está correto, porque você não poderia começar com o pronome oblíquo, então ele só pode estar depois do verbo fazer. Filo está correto. E esse quilo está errado, uma vez que a palavra porque é uma conjunção subordinativa causal. Então, essa frase correta era para estar escrita filo porque o quis. Portanto, o gabarito da questão é o item E. Tá certo? Então, essas são as primeiras regras, né, de... Deixa eu só parar aqui a apresentação. Ok? Então, essas são as regras iniciais de colocação pronominal. A gente tem mais algumas outras regras, que a gente vai ver isso numa próxima aula. Eu vou deixar anexado aqui na plataforma uma atividade no Google Docs para vocês responderem, tá certo? E me devolverem até o finalzinho aí do nosso tempo, tá ok? Lá eu coloco as instruções. Só agradecer a atenção de vocês e a gente se fala numa próxima reunião. Tchau.